Temos então, durante essa série de Natal, trabalhado sobre o tema Há um Menino, fazendo uma referência à música de Milton Nascimento, Há um Menino, há um Moleque, a música Bola de Meia, Bola de Gude, esse título, onde a cada semana nós temos pegado um trecho dessa música e conversado sobre ela, olhando e fazendo uma analogia de que esse menino nasceu e é Jesus, e é por isso que essas coisas que a música afirma, também nós podemos ter essa licença poética, diria assim, de olhar para ela e enxergar Jesus em cada trecho dela. E a parte de hoje é a parte que diz assim na música: bola de meia, bola de gude, o solidário não quer solidão. Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. O solidário não quer solidão. Esse período de Natal, ele vem com uma série de sentimentos que muitas vezes, apesar de toda a festa, de toda a muvuca, de todo o movimento, muitas e muitas pessoas, em meio a tudo isso, em meio a todo o barulho, tem um vazio silencioso que lhes faz sentir sozinhas. Muita gente nesse período sente, na verdade, uma profunda tristeza. E não é comum, quem sabe você mesmo às vezes se pegar em meio a toda essa celebração, a todos os valores, a tudo aquilo que o Natal representa, sentir uma tristeza. E de fato a música nos provoca a pensar nisso, o solidário não quer solidão. Por isso toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão. O Natal provoca esse tipo de sensação, mas de uma forma que não sabemos explicar, às vezes nos sentimos, e quem sabe essa solidão que acompanha a nossa vida, no tempo de parar e refletir sobre ela, ela nos encontra. E de uma forma quase irônica, poderíamos dizer assim, nós nunca estivemos tão conectados uns aos outros. Uma multidão nunca teve acesso a tanta informação da vida de tanta gente. Nunca a nossa vida pessoal foi tão conhecida por outras pessoas como é hoje. Qualquer notícia, quando você vai contar para alguém, se levou um dia, a pessoa vai te dizer: eu já vi no Facebook, já me mandaram por WhatsApp. É rápido e as informações parece que conectam o mundo, mas ao mesmo tempo existe uma solidão presente. Augusto Cury, conhecido escritor, ele fala sobre esse atual momento da seguinte maneira: nunca as pessoas estiveram tão próximas nas redes sociais e ao mesmo tempo tão distantes de si mesmas. Eis a era da solidão. Parece que tem alguma coisa errada falar que essa era é a era da solidão, quando as casas são mais próximas, quando o contato é mais fácil, quando há um clique, estamos diante de milhares e de milhões. Outro escritor, Leandro Carnal, falando sobre o nosso tempo, ele diz o seguinte sobre essa solidão: a solidão aparentemente pesa mais em um mundo onde a felicidade é uma cláusula pétrea. Nunca sorrimos tanto nas redes e nunca tomamos tantos remédios para dormir, para ser viril ou para acordar. Vai existindo uma solidão, porque de fato isso que nós apresentamos não tem muito a ver com quem verdadeiramente nós somos na maioria das vezes. Ou quem sabe nós lutamos para que aquela imagem projetada se torne um pouco parte de nós. Porque nós sabemos que o sorriso na tela não significa o sorriso na alma. Não significa alegria. E quem às vezes não se contentou ao encontrar uma curtida para o seu sorriso, como se de fato isso fizesse sorrir. Isso na verdade fala do problema da nossa solidão. E o Leandro Carnal segue falando assim sobre isso: quando estou acompanhado, as companhias escondem quem eu sou realmente.
A solidão traz isso à tona, isso que eu sou realmente. Ela traz aquilo sobre mim que eu não gostaria de encarar. O solidário não quer solidão. E às vezes é a rede social, às vezes é uma vida agitada, frenética, onde eu sempre tenho que fazer alguma coisa, onde eu sempre tenho que estar em atividades, onde eu sempre tenho que estar viajando, onde eu sempre tenho que estar no movimento, porque na verdade o grande medo, a grande dificuldade que muitas vezes nós escondemos na companhia dos outros é que dentro de nós tem coisas que nós não resolvemos, existe uma solidão que nos pega e que na verdade é uma solidão que machuca. É uma solidão que tem um vazio. Sabe, queridos, isso não escapa da nossa vida. Mas cedo ou mais tarde nós precisamos encarar essa realidade, de que muito além de uma vida agitada, movimentada, com muita gente, de uma vida na rede social, movimentada, vendo a vida de pessoas, falando da nossa, existe aquela vida real, ou quem sabe não a real, porque essa também é real, mas aquela vida da intimidade, que te diz a verdadeira situação que você se encontra, que eu me encontro. O problema da solidão é tão sério, quando pensamos o solidário não quer solidão, esse problema é tão sério, que no Reino Unido foi criada uma secretaria para tratar o problema da solidão. Essa nova secretaria, vinculada ao Ministério de Cultura, Esporte e Sociedade Civil, vai tratar do problema da solidão na vida das pessoas, que atualmente no Reino Unido afeta mais de 9 milhões de pessoas. É um caos. É urgente. É um alerta. Essa vida da rede social não tem conseguido curar, cuidar e trazer a cura para a solidão. Ela não é suficiente para a nossa vida encontrar um verdadeiro sentido, uma verdadeira companhia, e datas como essa, quem sabe, nos iludem mais uma vez de que vai passar esse problema, de que nós estamos em família, que estamos em companhia, mas a grande realidade é quem nós somos verdadeiramente. E quando nós vivemos numa solidão, isso é um problema grave. O Reino Unido já tem uma secretaria, se tornou uma proposta de governo ter um ministério para cuidar das pessoas solitárias, porque a solidão mata, a solidão extermina a vida, a solidão rouba o brilho de acordar e viver, e 9 milhões de pessoas já foram detectadas com esse problema. Eles relatam que muitas pessoas de idade chegam a passar semanas ou meses sem conversar com uma única pessoa, apenas na companhia da televisão e quem sabe do computador ou aquilo que eles têm de recurso. O problema da solidão. A solidão não faz parte do desejo e do projeto de Deus para a humanidade. É por isso que quando Deus, na sua criação, aquela criação que ele olhava e chegava à seguinte conclusão, a cada passo do que ia sendo criado, a Bíblia concluía com uma frase de Deus assim: e Deus viu que era bom. Criou a natureza e viu que era bom, criou os animais, viu que era bom, criou céus e terra, viu que era bom. O que interrompe essa frase, Deus viu que era bom, é quando em Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só. A solidão não é boa. A solidão não faz parte da criação de Deus. A solidão não é desejo de Deus. Deus é um Deus relacional. Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. E viu que o ser humano não podia estar sozinho, porque faz parte da natureza de Deus o relacionamento. E Ele viu, não é bom. Só que se nós olhamos para toda a história, para a narrativa, para aquilo que a Bíblia nos conta sobre isso, sobre Deus, sobre a história de Deus com o seu povo, nós vamos chegar à conclusão que no episódio em que o ser humano decide se afastar de Deus, onde o ser humano peca
ele experimenta a solidão da pior forma possível, que é a solidão que o pecado gera, que é a solidão que daí não é mais de um afastamento social somente, mas é a solidão espiritual, é a solidão da alma, é um vazio que no momento que o ser humano se afasta de Deus, ele perde, e que ele precisa de novo de Deus para restaurar, para preencher esse vazio da solidão que acompanha a vida das pessoas. E o Natal é a resposta de Deus para a nossa solidão. E é por isso que no relato do nascimento de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículo 23, quem tem a sua Bíblia e quiser abrir, Mateus capítulo 1, versículo 23, diz que com o nascimento de Jesus se cumpre a promessa de Deus, que a Virgem, ela daria à luz a um filho, o Filho de Deus, o Salvador prometido, e que o nome desse filho seria Emanuel, que significa Deus conosco. Na solidão da vida, o Natal nos lembra que nós temos o Deus Emanuel, o Deus conosco. Na solidão da existência, o Natal é essa voz de Deus, esse recado de Deus para mim e para você, dizendo: você não está sozinho. O Natal inaugurou a presença eterna de Deus entre nós, onde não era mais na boca de um profeta ou em momentos que ele aparecia, mas na encarnação, no nascimento de Jesus. Deus nunca mais nos abandona. E é por isso que quando Mateus encerra o Evangelho, tem uma palavra de Jesus dizendo: eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. O Natal é uma lembrança para mim e para você, na solidão da vida, existe um Deus que não nos deixa só. No vazio da alma, existe um Deus que nos preenche. Na solidão da humanidade, existe um Deus que quer restaurar o teu relacionamento com Ele, para que você restaure também o relacionamento com as outras pessoas. O solidário não quer solidão. E nenhum de nós gostaria, como o pastor William já falou, o que seria tudo isso que é o Natal, se não fosse com essa mensagem: Jesus nasceu. E agora temos a presença de Deus conosco. Todo Natal, entre as coisas que são bonitas, tem uma parte que eu acho bem especial, que são as famosas histórias de Natal. Você ainda lembra da tradição das histórias de Natal? Eu gostaria de contar uma história real de Natal para vocês. Que é a história de um conhecido de alguns aqui, de um amigo meu, que eu vou começar a história dele a partir de 2017. Em 2017, esse meu amigo, ele veio morar em Jaraguá, com uma bela formação, estudando para doutorado, fazendo um doutorado, concluindo o mestrado. Ele veio morar em Jaraguá do Sul e consegue um emprego numa escola. Só que em 2017, a cada vez que ele vinha na igreja, ele entra numa profunda crise de fé. Ele via as pessoas cantando, ele ouvia as mensagens, ele via a forma que os grupos se reuniam, oravam, se encontravam, e ele ficava com uma pergunta: será que isso que a gente vive aqui não é apenas uma comemoração daqueles que deu certo acreditar em Deus? Aqueles que Deus fez alguma coisa boa por eles, é por isso que eles estão aqui? E muitas vezes ele conta que sentava lá nos últimos bancos da igreja e ficava olhando a igreja cantando, de braço cruzado, com essa pergunta: isso é real? Até que então, ao chegar em dezembro de 2017, ele é demitido da escola que trabalhava. E ele nem sabe contar se isso foi a terceira ou a quarta vez que se repetiu ao final de um ano. E aquela crise de fé começa a ganhar um sentimento de dor, de fracasso, de incapacidade, de se perguntar: por quê? E nisso ele começa a olhar para a sua vida e percebe que ele é alguém que, quando tinha alguma coisa para fazer, deixava para depois.
que quando tinha algum compromisso ele esquecia. E ele, naquela sensação, eu sou irresponsável, eu não faço nada certo, ia invadindo a sua casa, ia invadindo a sua vida, muitas vezes num tom de brincadeira, mas no momento que isso afetou o seu trabalho, no momento que ele viu que trazia tristeza para a sua casa, ele começa a sofrer com aquele sentimento de que nada dava certo. Ele começa a sofrer com aquele sentimento de dizer, eu sou um fracassado. Ele começa a sofrer com essa angústia. Chega ao ponto que uma vez, inclusive, ele pega, ao invés de sai em um passeio, tinha a sacola do lixo e a sacola da comida do seu filho. Ele confunde as sacolas e joga no lixo a comida do filho e fica com a sacola do lixo. O que seria uma situação engraçada e cômica, se já não tivesse repetido muitas e muitas e muitas vezes. E ele fala da sua tristeza de ver inclusive seu filho sem ter o que comer, porque mais uma vez ele pisou na bola. Ele diz que estava vivendo um verdadeiro inferno. Chegou em Jaraguá acima do peso. E nesse momento já estava magérrimo. Emagreceu muito, não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia resolver o seu problema. Via sua família magoada, via aquela luta de não conseguir reagir diante de tudo que acontecia com ele. E a sua esposa repetia algumas vezes, tem alguma coisa errada. Não é só falta de atenção, não é só uma brincadeira, tem alguma coisa errada. Então, encaminham ele para um psicólogo, e a psicóloga indica, pode ser que você tenha transtorno de déficit de atenção. Ele procura então um neuropsicólogo para avaliar o seu problema, e o neuropsicólogo fala de duas coisas. A primeira, ele confirma de fato, ele sofria desse problema, dessa doença, que o seu esquecimento, os seus atrasos, o seu deixa para depois não era só uma coisa natural, que é meio natural do homem às vezes. Mas era uma doença que precisava ser tratada com remédio. E o médico dá uma segunda notícia para ele, que ele era superdotado. Que ele tinha uma inteligência muito acima da média. Então ele começa a se preparar para tentar reorganizar e reerguer a vida. E ele conta que um dos primeiros propósitos que ele pegou ao retomar a vida foi de orar diariamente com a sua esposa. E que ela fazia longas orações e quando chegava a vez dele orar, a única coisa que ele conseguia dizer era: Senhor, me salva, amém. E não conseguia falar mais nenhuma palavra. Quando ele começa a fazer concursos, ele faz em Massaranduba, fica em primeiro lugar. Mas perde o emprego porque esqueceu de ver o resultado do concurso. Ele faz em Guaramirim e fica em primeiro lugar. E assim ele começa então para reorganizar a vida, ele vai conseguindo algumas aulas na rede pública, começa a dar aula de filosofia em escolas da rede pública de Jaraguá, aulas de história, e vai levando a vida já se sentindo animado, porque ele disse: eu consigo colocar 4 tarefas no papel para um dia, e eu consigo cumpri-las. E eu deito a cabeça no travesseiro feliz, porque eu fiz 4 coisas que eu disse que ia fazer. Mas ainda não estava resolvido o seu problema com Deus. Por que eu vivo essa solidão em relação a Deus? Ele se perguntava. Por que o Deus conosco não está comigo? Tenho essa inteligência e não consigo usar? Tenho essa capacidade e não consigo desenvolver? Trago sofrimento para quem vive comigo e vivo sofrendo, por que isso? Até que em meio a essa confusão toca o seu telefone, e era o pai de um de seus alunos e diz assim: você ainda vai levar adiante o resultado do concurso que você fez? Porque é um investimento muito caro, eu não estou disposto a pagar tudo para o meu filho, se você levar adiante, porque a vaga é tua. E ele diz: que vaga? Ele não sabia. Mas há 25 dias tinha saído o resultado. Existem 2 vagas no país inteiro para ser professor do exército em Salvador.
E ele era alguém que tinha conseguido essa vaga. Para fechar a história, ele diz: eu quero. Quando pegaram a lista do planejamento da família, o sonho era essa vaga que agora é dele. Só que para passar no exército ele precisa fazer um tempo na corrida, ele precisa ter um número exato de flexões. Ele começa então a correr atrás para agora colocar na linha de ser contemplado nesse concurso. Uma coisa que ele precisou perceber: a doença dele fez ele emagrecer há 1 ano atrás. Se ele não tivesse emagrecido, ele não passaria no concurso hoje. Os esquecimentos dele fizeram ele perder algumas vagas aqui na região. Mas com isso ele se tornou professor de um aluno que tinha um pai que fez uma ligação para ele 25 dias depois, que ele nunca ouviria falar nessa vaga e mais uma vez diria: eu não consegui. E a história dele vai se completar no dia 6 e 7 de janeiro, se eu não me engano, que é o teste físico, mas ele já está batendo o tempo. E agora ele tem uma certeza: Deus está comigo. Você consegue perceber Deus na tua história? Você consegue entender que mesmo nas nossas trapalhadas, nos nossos erros, nas nossas dificuldades, o Natal nos lembra que tem um Deus que está conosco? Eu encerro a mensagem com uma frase de Max Lucado que diz assim: parece que suas preces não estão sendo respondidas? O que você pede e o que recebe não batem? Não pense que Deus não está ouvindo. Na verdade, Ele está. Ele provavelmente tem planos mais altos. O Deus conosco está contigo e te diz hoje que Ele não te deixa sozinho. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.